Boa noite a todos. Estamos começando mais uma roda de conversa com o tema Se fosse um homem de bem, já teria morrido. É continuação do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou Ellen, essa é a nossa companheira Rita e daremos o estudo de hoje. Mas antes da gente começar o estudo, eu vou ler uma página de um livro, fonte Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Item 62. Resistência ao mal. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal. Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca a determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. E assim, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a imagem de Jesus e agradecer a Ele por mais uma noite de estudo, mais uma noite que a gente tem a oportunidade de refletir os seus ensinamentos, refletir com as suas palavras e refletir com as nossas condutas. Que Deus possa estar nos amparando, nos dando forças, nos dando coragem para a gente seguir adiante, diante de um momento tão delicado que estamos passando. Que Jesus possa estar ao nosso lado, confortando os nossos corações, amparando os aflitos, e que os amigos espirituais possam estar conosco, dando a resistência necessária para a gente sempre vencer o mal que habita dentro de nós. Que Deus possa estar nos amparando, nos amando, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, continuando, com os nossos estudos das terças-feiras, hoje nós ficamos com o tema: se fosse um homem de bem, teria morrido.
esse título já mostra, né, várias vezes como a gente, sempre quando vê alguma notícia, né, de alguém que, na nossa visão, era uma pessoa muito boa, né, que fazia sempre o bem, e de repente ela desencarna, né, por motivos variados, né? E a gente sempre fala, poxa, essa pessoa desencarnar, ela não merecia. Poxa, por que não morre logo uma pessoa um bandido, digamos assim, né? Uma pessoa que faz sempre mal. Nossa, quem faz mal sempre fica vivo, sempre está aí. E quem só faz o bem, quem ajuda, sempre parte antes, né? Por que será? E a gente vai ler, né, esse tema, né? esse tema. E, Rita, se você quiser falar alguma coisa, pode falar antes de eu ler. Hoje pela manhã, olhando nas minhas redes sociais, encontrei lá uma amiga que estava falando exatamente sobre isso. Por que Deus levava as pessoas boas e deixava as pessoas ruins? Nem parecia coisa de Deus. E aí eu pude observar que isso acontece muito, vem de séculos, esse tipo de comentário. Que as pessoas usam a blasfêmia, né? No caso é uma blasfêmia, mas exatamente por não saber, não ter o conhecimento, o estudo, que hoje, graças a Deus, nós, de alguma forma, já alcançamos para entender os desígnios e a justiça de Deus, né? E até que o acaso não existe. Né? Pois é, eu vou começar a ler, né, o capítulo, e a gente vai discutindo passo a passo. Tá. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente, prova mais longa, do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Como você falou, né? A gente tem esse costume de falar, né? De achar que, nossa, mas como assim? Por que pessoas boas, no nosso entender, né, estão morrendo enquanto que pessoas mais estão ficando? Né? A gente que estuda a doutrina espírita, a gente sabe que não existe erro na concepção da vida, né? Deus não erra, como as pessoas falam, Deus não joga dados, Deus não joga, né, com a nossa vida. Então, exatamente. Então, a gente sabe que essas mortes, né, que a gente acha que foram prematuras, elas não são prematuras, né? Quando eu estava estudando durante a semana sobre esse tema, eu estava assistindo uma palestra, e o rapaz que estava dando a palestra, ele deixou bem claro que todos nós, antes de encarnarmos aqui, no plano espiritual, a gente faz a nossa programação. A gente sabe mais ou menos o que vai fazer, o que vai seguir, quais os desafios, os problemas que a gente vai passar, né? E a gente reencarna para poder ter experiência, né? A reencarnação não é um castigo, a reencarnação é uma oportunidade que cada espírito tem de ganhar experiência, né? E de evoluir através das experiências. Então, se ela conseguiu, durante a sua existência, fazer o mínimo de avanço, né, ser uma pessoa boa, de não prejudicar ninguém, fazer o máximo da sua capacidade, né, de bem viver com prudência, né, não abusar, não fazer mal ao seu próprio corpo, né, não fazer mal aos outros, ele praticamente cumpriu com a sua missão. E se ele cumpriu com a missão, por que ele vai ficar eternamente aqui
prolongando a existência dele se ele já cumpriu até mais do que ele já tinha programado aqui. Porque às vezes a gente programa uma certa situação, ou a gente antecipa, não porque a gente fez o bem, às vezes pelo nosso desregramento a gente antecipa a nossa volta, ou não, a gente conseguiu completar o que a gente programou. Então, se a gente completou, por que a gente vai continuar aqui? Qual seria o objetivo? Aí sim seria a injustiça de Deus. Sim, enquanto que as pessoas mais, né, porque a gente sabe que não existem pessoas para sempre mais e elas não vão ficar praticando o mal eternamente, elas estão momentaneamente num caminho que a gente sabe que vai ter um sofrimento, vai ter uma consequência no futuro. Mas elas dentro daquele entendimento, dentro da capacidade delas ali, elas estão achando que estão fazendo certo, né? E aí elas acabam, assim, devido ao estilo de vida, acabam prolongando. Mas não quer dizer que elas vão ficar também eternamente praticando mal, né? O que você me diz? Morre uma criancinha e a gente ainda fala, coitado, não viveu nada. Viveu sim, viveu o tempo que era necessário para ele viver. É a mesma coisa quando fica um enfermo. Mas apareceu uma pandemia e levou, não era para ele ir, quem sabe? Nós não sabemos. A programação, se ia ser por gripe, se ia ser por pandemia, se ia ser pelo fígado, ou de que forma nós iríamos partir, essa pessoa iria partir, né? E essas frases emitidas por anos e anos e gerações, sem maiores reflexões, que a gente não reflete quando fala, a gente esquece da bondade e do amor de Deus, né? Esquece que, principalmente nas vidas sucessivas, na reencarnação, que chegou a hora e a pessoa acabou cumprindo aquilo a que se, como você bem falou, a que se propôs a fazer. E a justiça de Deus é uma revelação a todos os seus filhos. Ela vai acontecer independente da gente querer ou não. Porque quem manda, quem resolve, são os nossos atos, a nossa forma de agir e, acima de tudo, Deus. E Ele não é injusto com ninguém. Né? Exato. A gente sabe de nada. Continuando. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haverias de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade, para o espírito, consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. É o que a gente estava falando, né? Tem uma programação, a gente não é por acaso. Não é uma coisa assim, Deus falou assim, vou resolver e vou tirar a pessoa, né? E cada espírito sabe da sua necessidade e sabe o que vai passar. Não importa se... É claro que ninguém quer que uma criança desencarne, né? Mas quando acontece isso de uma criança, de um recém-nascido, de uma criança pequena, tem uma doença incurável, isso não é castigo, né? É porque estava na programação daquele espírito. Aquele espírito decidiu, ele programou passar por essa experiência para ele ter mais condições numa próxima reencarnação, estar melhor moralmente, melhor para suportar, né? E muitas das vezes a gente tem um julgamento equivocado, a gente acha que Deus está fazendo errado, Deus não é justo, né? Eu diria ainda, Ellen, que seria por conta do nosso apego, né? Nós gostamos muito... Claro, quem não gosta de uma pessoa boa, né? Uma pessoa que faz parte da sua família, que te ajuda, ou que
para nós, com o nosso olhar, é uma pessoa de bem, uma pessoa. Então, por que você é uma pessoa de bem? Ah, eu gosto tanto da Ellen tem umas boas palavras, é minha amiga, me conforta, me ajuda. Aí você merece virar Matusalém? Nunca mais você vai desencarnar para renovar a sua vida, renovar o seu conhecimento, renovar, ter fôlego novo para continuar as programações das suas outras vidas para você evoluir. Então, é um apego nosso, uma forma da gente olhar para as coisas com um apego, porque é bom, né? Não pode ir. Mas até o que é bom acaba. Nesse mundo de provas e expiações, as coisas não são como em qualquer outro. Tudo perece, tudo acaba, né? De alguma forma. Eu estava assistindo até uma palestra antes, né? E também o rapaz falou, o mundo físico, tudo perece. Tudo no planeta, tudo que é material, ele vai perecer e vai se transformar. E o que vai ficar mesmo é o espírito. É a gente somos nós que somos seres imortais. Né? Nós não somos um corpo vivendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência material para o nosso adiantamento. Então, quando a gente tem esse olhar e consegue, e graças à doutrina espírita, né, que consegue explicar o porquê, a gente consegue se confortar mais. Por isso a necessidade daquilo que Jesus falou, que ele pregou e deixou para a gente no dia a dia esquece, né? Dessa doação, desse carinho que a gente deve ter com o outro todos os dias, dessa atenção que a gente tem que dar e doar todos os instantes. Lembrou do fulano? Tá dentro de casa junto com o fulano ou com a fulana? Arrumar um jeito de demonstrar o seu amor, de demonstrar o seu carinho. Porque você não sabe até quando você vai ter a oportunidade de estar do lado daquela pessoa. Claro, é difícil a gente estar do lado ou conversar ou com aqueles que a gente não tem muita afinidade. Mas se aquele que você acha bom, você não demonstra isso durante a vida que a pessoa tem e a sua, deixa para demonstrar só quando a pessoa vai morrer? Não podia morrer, eu quero ir com ele, eu quero ir com ela. Né? E o tempo que nós tivemos de oportunidades perdidas, né? De demonstrar para aquela pessoa que é legal, que é bacana, que vive ao nosso redor, que ela vale a pena, que vale a pena estar do lado dela. Não é só se lembrar na época da pandemia, agora todo mundo tem vontade de abraçar, né? A falta, né? A falta faz a gente querer. O carinho, a atenção, o conversar, tá dentro de casa direto, a gente não, quem trabalha fora não convive todos os dias direto, só um período de férias e olhe lá, final de semana e olhe lá. Então, tá no momento da gente fazer a nossa parte, tipo, tá dentro de casa, com o esposo, com a esposa, o fulano lá, o marido da Ellen lá lavou a louça todinha, deixou lá, poxa, Fábio, muito obrigada, valeu. Trouxe um copo com água, poxa, muito obrigada. São esses pequenos gestos que fazem com que a gente aglutine para cada um de nós mais amor, mais carinho, mais atenção. E quando o outro tiver que partir, a gente fez a nossa parte. Não vai ficar ali difamando, blasfemando pelo que é vontade de Deus. O que é certo e errado, né? Porque até quando você, mais à frente no Evangelho mesmo, quando fala no capítulo Sede Perfeitos, que quando fala que o homem de bem, ele aplica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, nós não estamos nessa maior pureza. Porque a nossa noção de justiça é falha. E pureza? É falha, porque o que eu acho justo certamente não é, porque a nossa noção de justiça é bem torta. A nossa noção de caridade também, muitas das vezes, é por interesse. Eu ajudo, mas eu estou esperando uma retribuição.
né? E aí, nós fazemos barganha, gostamos de fazer barganha. e isso não são sentimentos de pessoa de bem. É, verdade. Então, o planeta ainda não está nessa categoria, porque a nossa noção de justiça, caridade e de amor é deturpada, porque a gente camufla, a gente mascara, a gente bota as nossas vontades, né? E não é a nossa vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus, né? E cabe a gente saber o que é o melhor para a gente, mas o que é o melhor para a gente não é a forma egoísta, né? É entender o que é a vontade de Deus e fazer a vontade dele. E aí que fica esse dilema, porque a gente não tem essa noção completa. Se a gente tivesse, não estaria aqui no planeta Exato. Terra, né? Esse é o nosso apego ainda, como eu falei antes. Eu tenho algumas pessoas no meu caminhar, na minha vida, que falam às vezes assim: ah, meu pai e minha mãe não podem morrer nunca. Gente, nós estamos aqui, não é? É lei de Deus. Nós estamos aqui, eu hoje com 52 anos, tentando viver. Será que eu ia querer, logo assim que eu cheguei nesse planeta, com 2 aninhos, eu ia querer que meu pai falecesse? Com 50 anos, 49 anos, eu achei difícil perder a minha mãe. Né? Não perdi, porque ela partiu para uma vida melhor, para dar continuidade naquilo. Mas aqui ainda falamos até erradamente, perdi. Não perdi. Né? Ela deu continuidade à evolução dela. Ela cumpriu o que ela tinha que cumprir aqui. Assim como eu, como você e todos nós que aqui nos encontramos. Não podemos ter esse olhar de apego. Ai, minha mãe não pode morrer. Ah, meu pai não pode morrer. Gente, todos nós viemos sabendo disso, que a cada dia que chega à noite, que é o momento do nosso agradecimento, é mais uma noite que foi. Está chegando outra. E principalmente agradecer de dia, né? Quando amanhece. Durante o dia, quando amanhece. Né? Que pelo dia que Deus está nos dando para a gente poder se melhorar, para a gente poder evoluir. Né? Bom, aí continuando. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande não apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair, pelo pensamento, da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente, no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Quer dizer, Fenelon, ele fez essa comunicação em 1861. Então, a gente, por ter essa visão muito, muito material, de que, poxa, morreu, acabou, é o fim, não tem mais volta. A gente fica preso nessas coisas, fica preso e não consegue abrir a mente para ver que tem algo muito maior em volta de nós e que rege tudo e a todos. Então, como a gente ainda não tem essa noção, a gente fica perdido. A gente acha que é o fim. A gente acha que o parente não merece, que o nosso pai e nossa mãe não merecia ter o fim que teve. Só que, e também quando a gente vê que alguém que infelizmente está seguindo um caminho que não é legal, a gente fica desejando que a pessoa tinha mais é que morrer, não faz nada de útil, né? Está fazendo um peso, né? É um peso. Está fazendo peso na Terra. Gente, todo mundo está aqui para ter uma chance. Se essas pessoas que praticam o mal, elas ainda não enxergaram a oportunidade, e quem sabe mais adiante, ainda aqui na Terra, elas consigam despertar. Aí você imagina assim, e se fosse eu que estivesse nessa situação? Hoje eu estou tentando, estou me esforçando aqui, a gente está aqui fazendo um estudo, está gravando, né, tá estudando, está falando de Jesus,
mas nem sempre a gente foi assim. E a gente tem certeza disso. Quantos milênios a gente deixou de lado, a gente fez pouco caso, a gente até fez zombaria. Hoje a gente está aqui tendo que estudar, tendo que explicar, tendo que esclarecer, para a gente mesmo, né? a gente se ouvindo, né? Para a gente nunca esquecer do que a gente planejou, do que a gente programou, né? E cada um vai ter seu tempo para melhorar, né? A gente não pode ficar achando que essas pessoas que praticam mal, que praticam alguma coisa que prejudique uma pessoa ou milhares, que elas não merecem uma segunda chance. Eu sei que é muito difícil. A gente está vendo aí, vendo noticiário de pessoas que desviaram dinheiro público na compra de respirador. E a gente está vendo pessoas morrendo na fila dos hospitais, esperando um respirador para poder para lutar para sobreviver. A gente fica chateado, não tem como, né? Mas a gente, ao mesmo tempo que fica chateado, a gente fica triste, porque a gente sabe a gente sabe qual será o futuro dessas pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu fico chateada, eu falo assim, meu Deus, se eles soubessem o que os aguardam, eles não fariam nem metade do que fazem. Exato, é dado da evolução. E um dos princípios que a gente aprende dentro da doutrina é o princípio da reencarnação, da evolução contínua, da evolução do ser. A partir do momento que nós começamos a entender isso, que essa ideia fica lógica e clara para cada um de nós, o que a gente começa a entender o que é viver, o que é reencarnar, né? O que somos, o que fazemos, onde viemos, para onde vamos. Então, a partir do momento que nós conseguimos entender esse princípio de reencarnar, de que nada acaba, né? Acaba aparentemente porque a gente não está vendo aquela matéria novamente, mas que Deus não seria injusto para deixar tudo se acabar da mesma forma. Aí, compreendermos as leis naturais, a gente começa a resolver as coisas dentro de nós. Aceitar da maneira que vem. Será que todo mundo que tem nesse mundo, que não tem mais mãe, que não tem mais pai, queria que eles fossem? Não. Todo mundo queria o pai e a mãe do lado. O filho que partiu, alguém da família que gostasse muito, mas faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa evolução. Cada momento que a gente vive é um momento único. Isso não é clichê. Para muita gente até é, mas isso é um momento único. E se a gente está vivendo esse momento de hoje, né, como você falou, que possamos buscar a nossa melhor interior, o entender por que as coisas acontecem, porque a gente fala às vezes desse tipo de coisa, que poderia ser isso, poderia ser aquilo, matou, tem que morrer, porque esses porquês, né? Mas se a gente começar a buscar, a lutar, a observar mais as coisas, né? A gente vai começar a entender melhor por que aí. Mas ainda estamos desenvolvendo nossas faculdades espirituais, superando as nossas ignorâncias, né? Das leis divinas, porque não foi ontem nem hoje que nós começamos a entender um pouquinho para a gente poder falar sobre isso, né? Abrindo os nossos horizontes, sabendo que nada se acaba, que a gente vai encontrar com aqueles que partiram, e que eles ficam tristes de onde quer que estejam vendo a gente falando esse tipo de coisa. Por quê? Que é o momento de se orar, de se buscar entender essa situação, enxergando além das ciências materiais, que a gente enxerga tudo, nós somos muito materialistas, né? Porque vivemos no mundo material, mas não temos que ser necessariamente materialistas, nós temos que entender principalmente a vida verdadeira, a vida espiritual. Exato. Esse capítulo do Evangelho ele é curto, né? A gente acabou de ler, mas a gente tem que ficar sempre refletindo, né? Sempre vai ter meios da gente aprender, né? E que a gente tem que abrir nossa mente mesmo, abrir o nosso olhar e enxergar mais amplo, né? Que a vida não é só esse mundinho que a gente vive,
e que não me conformo com a morte de fulano ou ciclano, não me conformo com o que está acontecendo com a minha vida, né? A gente tem que entender que nós somos responsáveis pelo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim. São as nossas escolhas. As nossas escolhas vão determinar o caminho que a gente vai seguir. E que a gente, mesmo que tenha escolhido um caminho que não foi legal, Deus é tão bom que Ele dá inúmeras oportunidades. Cada nova existência a gente tem uma nova forma de fazer diferente, né? Ele não está, Deus, né? Ele não está preocupado com o que a gente está sendo agora, porque Ele sabe o que a gente vai ser lá no futuro, né? A gente não tem como, por mais que a gente fique revoltado, que a gente xingue, fale alguma coisa, blasfema, reclama com Deus, Ele sabe que o nosso futuro é a perfeição. E que não importa o tempo que a gente leve, a gente vai chegar, porque é uma lei. É a lei de amor. Lei natural. Lei natural. E não adianta a gente espernear. A gente vai chegar lá. Agora, uns aceleram e outros andam devagarzinho. Verdade. Eu estava assistindo um filme hoje, o nome do filme é Constantine. Não sei se você já viu. Já viu? Então, lá no final, quase, ele conversa com uma meio anjo e ela fala para ele, ele fala que ele sabe que ele vai morrer em menos de 15, um ano, sei lá quanto tempo. E aí ele descobre que ele queria viver, né? Mais um pouco, que ele tinha feito pouco. Aí ela fala para ele, olha, você vai morrer porque você fuma 30 cigarros por dia. E você não vai para o céu porque você não fez por onde para o céu. Você vai morrer e você não vai para o céu. É uma fala meio dúbia, né? Mas tem muito a ver conosco. A vida é o que a gente faz. Se eu fumo 30 cigarros por dia e estou com câncer de pulmão, gente, não foi castigo. Não foi castigo. Eu posso ser uma pessoa maravilhosa para as outras pessoas, mas não estou sendo para mim. Não é? E assim não devemos deixar nos abater pelos fatos naturais. Nascer, viver, crescer, são fatos naturais da nossa existência. Né? Não podemos fazer deduções e tirar conclusões levianas desses fatos. É Deus mostrando a sua existência, o seu poder, o seu amor para cada um de nós. E diante desses fatos, caminharemos com confiança, acreditando que todos nós vamos passar por esse momento, né? Com segurança, amparando aqueles que estão aos nossos lados, sabendo que é maravilhoso o destino que nos espera, mas quem tem que fazer o plantio somos nós. Né? É maravilhoso saber que, de alguma forma, nós fizemos alguma coisa de bom para a nossa evolução. E aí, se a gente vai partir na pandemia e chegou o momento e a gente fez a nossa parte, que bom. Se não fez, lutemos para melhorar também. E a gente tem que entender que, da mesma forma que a gente aqui luta, tenta, se esforça para evoluir, no plano espiritual, a gente também não fica inerte. No plano espiritual, a gente também continua estudando, continua aprendendo, né? Só que a diferença é que lá no plano espiritual, quando a gente está cercado de espíritos que nos ajudam, que são felizes, né? A gente acaba, a nossa evolução é um pouco mais devagar, porque a gente está em volta de pessoas queridas, de espíritos queridos, e a gente fica feliz, só que para a nossa evolução mesmo, para o nosso aprendizado e a nossa evolução ser mais rápida, a gente precisa reencarnar e aprender aqui. Não tem como, né? E a conclusão que a gente chega aqui, já terminando o estudo, né? Eu vou depois passar para você ler a página final e tirar a conclusão, é que a gente tem que ter consciência de que não existe mal para sempre, não existem pessoas eternamente mais, né? Que cada uma terá o seu tempo de
de criar a consciência, de despertar a consciência. Cada um responderá pelo que faz, cada um responderá de acordo com as suas obras, né? Como diz Jesus, cada qual com as suas obras, e que a gente se esforce por fazer o melhor possível, que a gente se esforce para fazer o melhor para nós mesmos e para quem está em volta, e que a gente tenha certeza de que a vida não tem fim, tá? Se alguém que na sua concepção era muito boa, ela partiu, é sinal de que ela fez a parte dela e ela não precisa ficar aqui tanto tempo. E para aqueles que fazem mal aos outros e que fiquem muito tempo aqui, é porque Deus está ainda dando a chance deles mudarem, deles fazerem a diferença. E Isso. agora... Deus é justo, né? Ele não vai tratar com injustiça. Então, o que eu peço para as pessoas é não se revoltem, né? Eu sei que o momento é delicado, muita gente está desencarnando pela Covid, mas tenho ciência de que outras oportunidades esses espíritos terão, eles não ficarão desamparados. Eles não estão desamparados. E é com você, Rita. A gente lembra, então, o seguinte, que quem ficou, os parentes que ficaram, das pessoas que partiram, que fortaleça seus corações com a prece, com amor. Prece para aquele que partiu e por quem ficou também. E não se desespere, porque a justiça de Deus é para nós que ficamos encarnados e para aqueles que partiram também. Acalmar o coração, eu sei que é uma coisa difícil, lembrar sempre de uma pessoa que esteve muito presente em nossa vida, ao nosso lado, mas buscamos olhar para aqueles momentos com amor. E o luto é necessário, mas a gente precisa seguir em frente, né? Eu vou fazer a leitura aqui estamos terminando, né? Do texto do Momento Espírita chamado Aprendendo com a Morte. Redação Momento Espírita. Toda vez que se pensa na morte, imagina-se que é o outro que vai morrer, não nós. Mas todos vamos morrer. É o que existe de mais preciso. Não importa se somos ilustres ou desconhecidos, que tenhamos muitos diplomas ou sequer tenhamos cursado o ensino fundamental. Não importa se tenhamos estragado nossa vida, tornando-se quase insuportável, ou se tornamos bela, harmoniosa, todos vamos morrer. Mas se isso é o que há de mais certo na nossa vida, por que tememos tanto a morte? Segundo Léo Buscaglia, só tememos a morte quando não estamos vivendo. Se estamos envolvidos no processo de vida, não vamos gritar nem gemer. Se tratamos bem as pessoas enquanto estavam ao nosso lado, na carne, nós a deixaremos morrer com dignidade, sem que tenham que sentir culpadas porque morreram antes de nós. A morte é um processo contínuo e belo da vida. É uma boa amiga, pois nos diz que não temos para frente e temos que viver agora. Por isso, cada minuto é precioso e temos de viver conforme esta verdade. Quando alguém está falando conosco, escutemos e não olhemos por cima do ombro para ver o que mais está acontecendo. Usufruamos o momento, olhemos a pessoa nos olhos, ouçamos o que ela tem a dizer. Pode ser que seja o seu último contato conosco. E nos empenhemos em ouvir sua voz, gravando-a em nossa memória. Assim, quando tivermos saudade do timbre daquela voz, poderemos amenizá-la, acionando os preciosos mecanismos cerebrais, escutando-a outra vez na intimidade da alma. A morte nos ensina que o momento é sempre agora. É este o momento para pegar o telefone e ligar para a pessoa que amamos e dizer que amamos. É este o momento de entender o chamado do filho e observá-lo enquanto ele se balança no galho mais alto da árvore e feliz nos pergunta:
Viu o que eu faço? É o momento de pararmos de ler o jornal e almoçarmos com a família, de corpo e alma, presentes. Dar-se conta de que o filho está com o joelho machucado e perguntar: onde foi que se esfolou? Olhar para a esposa e fazer um carinho, dizer como, apesar dos anos, ela continua namorada, encantadora, e porque um dia nos apaixonamos por ela. A morte nos ensina que não temos a eternidade na terra, ensina que nada aqui é permanente. Ensina-nos a deixar as coisas terrenas, que não há nada que nos possamos agarrar, senão os sentimentos que nos acompanharão onde formos. A morte nos diz que olharmos hoje para o mar com os olhos de quem quer mesmo olhar o mar, encantar-se com o pôr do sol, reconhecendo que este pôr do sol, com esta tonalidade, jamais se repetirá. Finalmente, a morte nos diz que vivermos agora sem querer, de forma ansiosa, viver o momento seguinte, porque afinal, ninguém pode ter a certeza de que ele existirá para nós. Este é um grande desafio, viver o instante presente, com toda a intensidade, usufruindo todo o encanto, amor e ternura que ele nos pode oferecer. O mestre de Nazaré, ao prescrever a fórmula de felicidade para o homem, teve a oportunidade de lecionar que não nos preocupássemos com o dia de amanhã e com o que haveríamos de conhecer, de comer ou de vestir. Com isso, não estava ensinando imprudência ou descaso, mas nos dizendo exatamente isso. Usufrua o dia que o Senhor Deus te concede na carne. Ama, trabalha, cresce hoje, porque este é o dia melhor de toda a tua vida. Este texto é do livro As Crianças de Amanhã, do livro Vivendo, Amando e Aprendendo, de Léo Buscaglia, da editora Nova Era. Então, agora nós vamos fazer o encerramento com a nossa prece, lembrando da importância de termos em nossa casa o culto do Evangelho no lar, onde nós podemos orar pelos que partiram, orar pela nossa família, orar pelo mundo e buscar estar na presença de Deus. E principalmente agora, nesse momento, a gente pode até ampliar os números de culto. A gente pode fazer pela manhã, pode fazer à noite, pode fazer ao meio-dia, porque orar nunca é demais, estar com Deus nunca é demais. Então, fechemos os nossos olhos e elevamos nosso pensamento a Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de conversar nesta roda de conversa da nossa casa espírita, de estudarmos, de aprendermos um pouquinho a tua doutrina. Que possamos nos lembrar, Senhor, e tentar pôr em prática, todos os momentos da nossa vida, os teus ensinamentos. Ampara, Senhor, aquele que sofre nos hospitais, nas casas de saúde, em casa, aqueles que estão sofrendo a partida dos seus entes queridos e os entes queridos que partiram também. Ajuda, Pai, a cada um de nós, encarnados e desencarnados, na luta diária da nossa evolução. Fica conosco, Senhor, nos amparando, protegendo e direcionando os nossos passos, não só hoje, mas sempre. Graças a Deus, e que assim seja. Que assim seja. Gente, muito obrigada por vocês estarem nos assistindo, tá? Lembrando que na próxima terça também teremos a nossa roda de conversa com o tema Os Tormentos Voluntários, tá bom? Então, fiquem com Deus e até lá. E até lá. Tchauzinho.